Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como criar um sistema de busca por palavras-chave usando o PHP. Eu criei aqui uma base de dados bem simples para a gente trabalhar, que é onde a gente vai estar fazendo a busca, ok? Criei aqui uma pasta também no meu servidor. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. www. Busca a palavra-chave dentro dessa pasta que a gente vai salvar os nossos arquivos PHP. Então eu vou criar um novo arquivo aqui no meu Dreamweaver. Vou salvar ele lá dentro. Nome ele de index.php. Ok, então vou dar um título para ela de sistema busca palavras-chave e vou iniciar aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer ali é a criação do meu formulário. Então aqui dentro do Buddy eu vou abrir as tags do form, vou definir um action de vazio para ele retornar para a mesma página, um método de post e um name de form busca. O segundo passo aqui é fazer a criação dos nossos campos. Vou abrir essa página aqui no meu navegador. Então 127.0.0.1 busca palavra-chave. Aqui uma página em branco ali com o título sistema busca palavra-chave. Aqui eu crio um input do tipo text. Dou um name para ele de busca e fecho ele aqui. Crio um outro elemento do tipo input. Agora o tipo é submissão ali, name botão, e aqui um value de pesquisar que recarreguei. Já apareceu aqui os nossos campos para pesquisa. O que eu vou fazer agora então? Já criei meu formulário. Esse vai ser basicamente o formulário que a gente vai estar utilizando. Vou abrir aqui uma tag de estilo só para definir uma fonte padrão para o meu site. E vou colocar aqui Buddy. Font Family Verdana. Pronto. Defini aqui também uma cor. Pera aí, aqui. Color. Defini essa 333 e um font size de 12 pixels. Ok. Feito isso aqui, eu preciso me conectar com o banco de dados antes de realizar ali a minha busca. Deixa eu ver aqui, certo. Então o que eu tenho que fazer? Preciso aqui lá no meu arquivo me conectar. Então eu vou fazer isso aqui em cima. Abro os tags do PHP. Espera aí que falta fazer uma coisa. Para mim utilizar as tags daquele jeito, eu preciso vir aqui no meu AMP, PHP Settings, marcar aqui a opção Short Open Tag. Ele vai reiniciar os serviços aqui. Pronto. Vou deixar ele em português também para facilitar aqui. Pronto. Agora eu preciso fazer o seguinte. Vou criar uma variável, chama ela de db. Aqui dentro eu vou colocar MySQL connect. E aqui o meu servidor que é localhost, meu usuário que é root, minha senha que é em branco. Vou colocar aqui MySQL select db para selecionar ali meu banco de dados. Que o nome do meu banco de dados é busca underline palavra underline chave, se eu não me engano. É isso aí mesmo. E aqui, vírgula, a variável com as informações da conexão, que é a db. Para testar isso aqui, eu vou dar um Ctrl R aqui para recarregar. Vou modificar aqui o nome do meu servidor, só para ver se vai retornar um erro ali. Ok. Para ficar mais elegante isso aqui, caso dê um erro, vamos fazer o seguinte: a gente coloca o arroba aqui para não exibir aquelas tabelas de e coloca
Se ele conectar, tudo bem. Or die, isso ele vai fazer quando não der para conectar. Então, ocorreu o seguinte erro na conexão. Aí aqui eu concateno com a função MySQL erro, que vai me retornar o erro ali da minha conexão. Eu vou recarregar aqui agora. Ele não deu nenhum erro, vou modificar aqui o nome do meu host. Aí é um errinho bem mais elegante. Vou fazer a mesma coisa aqui para o meu MySQL Connect or die. Ocorreu o seguinte erro na seleção do BD. 2 pontos e concateno com a MySQL erro. Tá tudo certo. Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu vou abrir aqui as tags do meu PHP e vou iniciar aqui a criação do meu sistema de busca. Então, como eu vou fazer na mesma página, toda vez que ela recarregar, ele não pode executar a busca automaticamente. Eu preciso verificar se o usuário pressionou o botão. Então, como eu faço isso? Eu coloco if, ou seja, eu vou estar testando aqui uma condição. Então, se existir o post button não, né? O nome do botão ali, que é botão. Então aqui, se existir esse post, quer dizer que ele foi pressionado. Então tem que pegar o valor que ele digitou ali no meu campo busca. Então a variável busca aqui é igual a post busca. Esse post aqui ele é usado quando o método do nosso formulário é post, ok, pessoal? Se a gente definir ali o método como get, ele vai enviar os dados do formulário pela URL. E a gente vai ter que utilizar o método get aqui para capturar. Como a gente utiliza o método post, ele passa ali pela memória, então é mais seguro e é melhor aqui para fazer a captura dos dados. Então, a partir do momento que eu capturei ali, eu já posso realizar a minha busca. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir a string da minha busca em um array com diversos índices. Cada índice vai ser uma palavra do que o cara digitou ali no campo busca. Como eu faço isso? Eu vou criar outra variável aqui, vou chamar ela de busca dividida. É igual a função explode. É que eu faço o seguinte: ela vai 2 parâmetros dentro dessa função. O primeiro é qual caractere a gente quer que ele encontra ali, então é o espaço. E o segundo é em qual variável, que é a variável busca. Ok? Então o que essa função vai fazer? Toda vez que ela encontrar um espaço dentro da variável busca, ela vai quebrar ali a string e enviar uma palavra de um lado desse espaço e a outra palavra do outro lado em dois índices de um array diferente. Por exemplo, se eu digitar lá JavaScript, jQuery, ele vai fazer o seguinte: aqui ele vai encontrar um espaço, certo? Então ele vai retornar um array. Nesse array ele vai colocar JavaScript de um lado, vírgula, jQuery do outro. Nisso a gente vai ter um array com todas as palavras da nossa busca. Ok? Mas se a gente fizer isso, ó, tirar esse espaço aqui, PHP. Então, como aqui a gente esqueceu do espaço, esse índice vai ser um índice só. E aqui, quando ele encontrar o espaço, o outro índice vai ter o valor de PHP. Ok? Isso a gente pode fazer com qualquer caractere. Eu estou fazendo aqui com espaço para dividir em palavras. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável agora que conte quantas letras ali o usuário digitou. Quantas letras não, desculpem. Quantas palavras o usuário digitou. Então, como vocês sabem, aqui ele vai retornar um array. Esse array vai ter todas as palavras que ele digitou. Então, basta fazer uma contagem dentro desse array para ver quantos índices ele tem. Então, crio uma variável chamada quant. É igual a count. E a variável busca dividida que contém o nosso array. Pronto. Isso ele já vai retornar quantas palavras eu tenho. Então, sabendo que eu tenho ali a quantidade de palavras que eu tenho tenho que fazer o seguinte: eu crio aqui uma estrutura de repetição for. Acredito que essa altura do campeonato todo mundo já saiba o que significa aqui
o que faz a for. Então eu inicio uma variável com valor, com um nome qualquer e um valor de 0. Eu coloquei um valor i aqui, que é um valor neutro. E aqui vai minha condição. Então enquanto a variável i for menor que o número de palavras que o cara digitou, ele vai dar o loop. Aí eu adiciono a cada loop um número ao i. Então ele vai fazer esse loop até ele atingir, até a variável i atingir o número de palavras que ele digitou. Ou seja, ele vai fazer um loop para cada palavra. Então aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma outra variável, que é o nome de pesquisa. E dentro dela eu preciso capturar, dentro deste array, ok? A palavra, um índice para mim fazer a busca. Então eu vou colocar aqui busca dividida, que contém o nosso array. O que eu vou fazer? Aqui dentro de colchetes, como ela é um array, eu preciso especificar qual índice eu quero ali capturar. Eu não vou colocar um índice aqui numérico, um número qualquer aqui, porque senão todo loop ele vai pegar o mesmo índice ali e vai retornar a mesma palavra. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a variável i aqui, porque no primeiro loop a variável i vai ter o valor de 0, então ele vai pegar o índice 0. No segundo loop ela vai ter o valor de 1, então vai pegar a segunda palavra. E assim até ele ser ali, enquanto ele ser menor que quant. Então quando ele for igual a quant, ele não vai fazer isso de novo, ele vai parar o loop. Então a gente vai fazer uma busca para cada palavra do nosso array. Ok, pessoal? Então, feito isso aqui, eu já capturei a minha palavra. Eu preciso simplesmente usar aquele método não muito recomendado, mas para a gente fazer a busca com cada palavra, ok? Então aqui a gente cria a variável SQL, é igual a MySQL Carry. Ok, essa vai ser a nossa seleção para busca, ok? Esse tipo de seleção, ele faz a busca por frases, se a gente utilizar só ela pura. Mas como a gente está fazendo aqui para cada palavra, então ele vai encaixar bem aí no nosso busca por palavra-chave. Então eu coloco select, asterisco from. Opa! Aqui o nome da minha tabela, que é busca. Ok, aqui ó. Tabela, busca. Aqui eu coloco where. Então ele vai puxar todos os dados da tabela busca. Todos os dados não, todos os campos ali, o campo título, ID e tal. Quando que o campo título conter ali o valor da variável pesquisa, ok? Isso aqui vai fazer a busca do valor da variável pesquisa, que é a minha palavra. Então, a partir do momento que ele fez a busca, eu já posso aqui dar um while variável linha é igual a MySQL fetch array variável SQL. Então o que eu faço? Eu preciso pegar ali meu campo título, é igual a linha, essa função aqui, MySQL fetch array, ela vai me retornar um array com todos os dados que a SQL puxou da minha tabela. Então aqui a variável linha tem que acessar ela como um array. Então eu vou acessar ali o índice título do meu array. Então aqui home, conteúdo, opa, então aqui eu já capturei ali os dados. Então eu coloco echo e preciso ali exibir uma div, dar uma classe para ela de resultado. Aqui eu vou colocar um elemento h2. E o que eu faço aqui? Tudo que tá dentro do comando echo, ele interpreta como HTML. E eu preciso interpretar essas variáveis como PHP. Como eu faço isso? Eu tenho que concatenar todo esse comando HTML com o comando PHP fora das aspas do echo, mas sem sair do echo. Como eu faço isso? Eu fecho e abro as aspas e coloco os pontos aqui para concatenar. Concateno com a variável título. Então aqui ó, eu fechei essa parte do meu echo, usei o ponto,
concatenei ele com o minha variável título, depois usei outro ponto para concatenar com o restante do meu echo. Ok, esse daqui já vai funcionar. Faça a mesma coisa para o conteúdo. Cria aqui uma variável p e conteúdo. Opa. Pronto, isso aqui já vai funcionar. Daqui já vai fazer a minha busca por palavras-chave, ok? Vamos testar. Em um sistema convencional que faz ali a busca por frases, se eu selecionar, por exemplo, aqui, se eu escrever ali, por exemplo, aqui, uma linguagem de programação, ele ia retornar. Mas se eu escrevesse uma programação, aí ele não ia retornar esse campo, porque ia faltar ali a linguagem e a palavra D. Então ali um sistema convencional ele faz a busca por frases. Esse sistema é por palavra-chave. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, linguagem programação sem esse D no meio. Então vou escrever aqui linguagem programação. Olha ali, ele retornou o JavaScript, o CodeFusion e o HTML. Só vou estilizar aqui essa classe resultado, daqui é uma classe. Então como eu faço aqui? Eu vou definir aqui um merging button para ele, para separar ali de 20 pixels. Um padding button, que é o padding, a merge interna de 20 pixels. E eu vou definir também uma borda button ali no final da div. Dash L, que é tracejado de 1 pixel na cor cinza escuro. Vamos ver. Continuar. Aí já separou certinho. Então aqui, ó, ele puxou porque aqui tem linguagem. Ele puxou aqui porque tem linguagem e programação. E puxou aqui porque tem linguagem. Se eu digitar aqui, por exemplo, jQuery e JavaScript, ele vai retornar os dois campos? Vai, porque se fosse sistema convencional não ia, porque ele não ia achar nenhum campo onde tem a frase jQuery, uma frase escrito jQuery JavaScript e uma palavra seguida da outra. Aqui não, aqui já como é um sistema por palavras-chave, ele vai encontrar. Só que tem um problema. Dois problemas, né? O primeiro aqui é esse código aqui, eu vou colocar ele abaixo do meu formulário, só para aparecer ali a busca abaixo do formulário. Vou colocar aqui uns BRs. Não posso copiar, senão eu perco todo o meu código. Oh, caramba. E mais um BR. Essa aqui do meio eu vou definir como HR, que é a linha. Vou dar aqui uns enters. Pronto. Continuar. Aí. Então, o que aconteceu? Ele puxou duas vezes o campo de jQuery. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque vamos supor ali que você tem ali um banco de dados de postagens com 1000 postagens e todas têm vamos supor 200 tem o texto JavaScript e essas mesmas 200 tem o texto jQuery. A partir do momento que o cara escreve JavaScript de jQuery, ele vai retornar as 200, depois ele vai lá pro jQuery fazer a busca e retornar as mesmas 200. Então isso é ruim porque vai ficar 200 postagens sem sentido algum. Então como a gente faz para resolver isso? Primeiramente a gente tem que criar uma variável que vai ser um array com todos os IDs mostrados. Por isso que é muito importante criar um campo de chave primária ID, para a gente saber qual campo eu quero trabalhar. Por mais que os dois campos tenham, por exemplo, o mesmo título ou conteúdo, o ID vai ser sempre diferente, porque ele é um campo de chave primária e vai servir para a gente identificar o campo. Então aqui, para a gente saber qual campo foi exibido, então a gente cria uma variável ID mostrado é igual a um array vazio, lógico, porque eu não vou definir ainda nenhum. E faço o seguinte, aqui eu vou pegar também o ID da postagem do resultado que está sendo apresentado. Aqui, linha ID. Então, como que eu faço? Antes de exibir isso aqui, eu preciso conferir se esse ID já está no meu array. Se ele já estiver no meu array, eu não vou exibir ele porque ele já foi exibido. Mas como eu faço para adicionar esse ID no meu array? Eu uso a função aqui que chama array push. Ela vai adicionar aqui no meu
na minha variável os valores. Então aqui o primeiro parâmetro dela é a variável que contém o array. Aqui o ID mostrado. E aqui por diante os outros são os dados que a gente quer inserir. Eu vou inserir apenas o dado ID aqui. Vou colocar ele entre aspas. Pronto. Então, como eu faço? Eu tenho que criar uma estrutura que vai usar a função arraySearch. Search aqui. Fechar ela aqui embaixo. E identar isso aqui. Pronto. Essa função ela vai buscar dentro da variável ID mostrado um valor igual a esse ID. Então como que eu faço aqui? Eu coloco aqui a variável ID mostrado. Opa. Coloco aqui a variável ID. Então ele vai procurar dentro de mostrado um valor da variável ID. Se ele encontrar, isso aqui vai retornar true se ele encontrar. Se ele não encontrar, isso daqui retorna falso. Mas eu não posso deixar isso assim, por quê? Porque eu só quero exibir se ele não encontrar. Então, para mim inverter ali o valor do booleano que ele vai retornar, eu coloco aqui um ponto de exclamação. Então, se ele encontrar, vai retornar true. Esse ponto vai transformar o true em false. Ok? Esse é o sinal de negação do PHP. Então, ele vai transformar em false. Se ele retornar false, quer dizer que ele não encontrou. Então, ele vai transformar o booleano em true e vai exibir. Só que o que vai acontecer aqui? Ó, simplesmente não vai funcionar. Deixa eu recarregar aqui. Por quê? Peraí. ArraySearch. Tem um erro aqui no meu ArraySearch. Bom, então esse é o erro aqui, ó. O ID é primeiro e o ID mostrado é depois. Ok, então vou procurar aqui dentro de mostrado um valor ali da variável ID. Então isso aqui não vai funcionar porque eu vou recarregar aqui, ó. Continuar, não mostra nada. Porque o que ele está fazendo? O PHP ele carrega as páginas de cima para baixo. Aqui ele está adicionando o ID antes mesmo de verificar. Então todo o ID ele vai adicionar e quando fizer a verificação já vai estar adicionado. Então ele nunca vai exibir. Eu tenho que pegar esse array push aqui e colocar abaixo da minha if. Ok? Isso aqui, ó, já retornou apenas uma vez no meu campo de jQuery. Posso escrever aqui JavaScript jQuery. Ele estava retornando duas porque esse campo tem tanto JavaScript como jQuery no nome. Então quando ele fazia a busca com jQuery, retornava, e com JavaScript também. Agora, retorna ele apenas uma única vez. Só que o que acontece? Eu vou colocar aqui um for para mim só exibir a minha variável ID mostrado. Então eu vou colocar aqui outra variável if menor account. Posso que você saiba fazer isso. Conto o ID mostrado. Coloca aqui aí i++. Ok, abre aqui chaves. Acabei de explicar ali em cima com a pesquisa, então acho que não é necessário explicar novamente. Vou colocar aqui um eco para exibir. Então o que acontece? Só vou fazer uma coisa aqui. Concatenar com um brzinho básico. Opa, ele tá exibindo ali junto com... Opa. Tem que tirar isso aqui do for, porque ele não pode repetir isso aqui junto com o for. Ok. Então aqui, ó, ele mostrou 3, 4 e 6. Então vocês percebem que os valores de ID mostrado são exatamente os IDs que ele já mostrou. Que é o 3, que é o JavaScript, o 4 que é o jQuery e o 6 que é o Ajax. Então esse daqui está funcionando perfeitamente. Ok? Eu vou tirar esse for aqui porque eu não quero exibir ele. Só fazer mais uma alteração, que vamos supor que toda hora ele retorna o ID 3. Aí toda hora ele vai registrar um ID 3 dentro do seu array. Mas se o ID 3 já está registrado dentro do seu array, você não precisa registrar ele de novo, de novo. Porque sempre isso aqui vai retornar true quando ele encontrar o ID 3. Então ele só precisa estar lá uma vez. Então a gente coloca esse array push dentro do if, para só adicionar se ele exibir aquilo ali. Então se ele não tiver ainda, ele vai exibir e adicionar, e nunca mais vai exibir. Isso diminui consideravelmente o tamanho do nosso array e ainda nos apresenta o mesmo resultado. Outra coisa que eu vou fazer é uma estrutura de condição básica aqui, só para finalizar o sistema e ficar perfeito. Então
Então, como é que eu faço uma estrutura de condição básica? Primeiramente, preciso verificar aqui se o cara digitou alguma coisa no campo busca. Então, eu coloco se o campo busca for igual a nada, ou o campo busca for igual a um espaço em branco, ele vai me exibir uma mensagem. Se não, ele vai aqui fazer tudo isso, que fechar antes do if do botão. Então aqui o que ele vai fazer? Ele vou dar um echo tag center para centralizar a minha frase, tag strong, opa, para deixar ela em negrito, coloco digite algo para a busca. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Então eu vou recarregar aqui, ó, vou clicar em pesquisar, digite algo para a busca, espaço, digite algo para a busca. Então tá funcionando. Outra coisa que eu preciso fazer é contar ali quantos campos ele aqui puxou, o meu SQL. Então eu faço quant campos é igual a função MySQL num rows, que vai contar quantas linhas a variável SQL puxou. Então SQL, pronto, que ele já vai fazer a contagem. Eu coloco se quant campos for igual a 0, ele exibe uma mensagem ali que não retornou nenhum campo. Se não, ele faz aqui tudo isso. Isso é o do while, isso é do if, tá certo. Então vou fechar isso aqui depois disso. Eu recomendo vocês colocarem aqui comentários, eu esqueci, para não se perder em meio às chaves depois. Ok. Daqui é o do for. Esse daqui é o do else lá, else campo vazio. Esse daqui é o do if botão pressionado. Pronto. Vou recarregar e vamos supor que eu digite uma blá 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 aqui. Pesquisar não retorna nada. Mas por que não apareceu a mensagem? Não coloquei nada ali para exibir a mensagem. Que bosta. Então eu coloco o echo aqui dentro desse else e coloco aqui nenhum resultado obtido. Vamos ver agora. Vou recarregar e nenhum resultado obtido. Então aqui digite algo para a busca, nenhum resultado obtido. Sistema aí perfeito de busca por palavra-chave. Ok. Ó, PHP Code Fusion. Então aqui, sistema perfeito. Espero que tenham gostado. Ok, se gostaram, clique em gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, comentem aí que eu vou estar ajudando vocês. E até a próxima.